bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar com uma autora que eu amei conhecer e estou amando divulgar, que é a escritora nacional Lourdes Rosalém. Olha isso aqui, ó. A gente vai falar muito aí sobre empreendedorismo, mulheres empreendedoras, entre outras coisas. Afinal, a nossa autora já foi aí, já comandou empresas com 12 mil colaboradores. É uma experiência e tanto. Então, a gente vai conversar com ela sobre isso. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Cadê a nossa autora? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí que até o dia 16 de outubro, as maratonas de live de entrevistas, não só aqui no Instagram, mas também pelo podcast do Livro Não Me Livro, vai estar rolando solto. Então, eu já trouxe muitos autores esse mês para vocês, tanto lá quanto aqui. E até o dia 16 tem muito mais conteúdo literário para vocês. Lembrando que vocês podem se inscrever lá no canal do podcast, no YouTube do Livro Não Me Livro. Corre lá, se inscreva e acompanhe não só as entrevistas, mas também episódios de autores e livros nacionais, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui, cadê a nossa autora? Vamos ver se ela já entrou. Deixa eu mandar mensagem aqui para ela. Amanhã a gente também tá cheio de live, então vai ser uma delícia bater papo com todo mundo. Deixa eu ver aqui, cadê a nossa autora? Acho que ela tá entrando. Peraí. Vocês viram ontem que a live sobre extraterrestre com Cristiano Gonçalves, corre lá, gente, tá muito boa a live. A gente conversou sobre ufologia. Foi um bate-papo incrível com um escritor, ufólogo, o cara que manja do negócio. Foi um bate-papo realmente muito prazeroso. E não só esse, né? Tantos outros. A gente teve aí ao longo do mês muitas lives com escritores incríveis. O que é muito bom também, né, gente? Vamos combinar. Literatura é sempre bom. Cadê nossa autora? Deixa eu ver aqui, cadê? Mandei mensagem aqui pra ela. Não me achou no Instagram. Ai, gente. Aqui, pronto. Vou passar pra ela. Ela tá mandando mensagem aqui. Não te achei no Instagram. Como assim, gente? Pessoal que tá entrando, tá esperando a autora entrar. Qual é a mensagem que ela tá mandando? Cadê? Deixa eu ver. Não, ela ainda não entrou. Nossa, a autora tá perdida, gente, em algum lugar. Nossa, a autora está perdida.
Ela tá aqui na notificação no Instagram. Ah, agora ele entrou. Vamos convidá-la. Ô, querida, me vendo? Não entrava de jeito nenhum. Eu tava aqui, nossa escritora tá perdida em algum lugar. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao projeto desse mês de outubro. Que prazer te conhecer finalmente, hein? Obrigada. Gente, tem uma entrevista com a nossa autora lá no podcast. A gente fez uma entrevista no mês passado com a autora. Então vocês vão poder ouvir no Spotify, na Anchor e na Amazon Music e, evidentemente, no canal do YouTube. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, MoniqueMM18, no Instagram da nossa autora e também vai estar disponível no canal do YouTube. Lourdes, querida, primeiro, antes de tudo, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade, não só de estar conversando com você, de estar te conhecendo pessoalmente, entre aspas, mas por você ter me dado aí a chance de ler o seu livro maravilhoso e de estar divulgando a sua obra. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique, pelo seu convite, pela sua gentileza, da gente poder estar aí juntas. De novo. De novo, né? Assim aqui é bom. Me diz uma coisa, antes da gente aí ingressar na sua história, você começou a escrever com 68 anos, é isso? Já estou com 69. Tô escura aqui, né? Tá feio pra caramba. Deixa eu me ajeitar melhor. Comecei a escrever com 68, mas já no fim, né? E aí, com 69, eu realmente publiquei meu livro. Que maravilha! Tá aí a prova de que cada um tem um tempo, gente. Vocês ficam aí ansiosos para escrever, para publicar e nananá, e que a vida não acontece. Cada um tem um tempo. A nossa escritora é um exemplo real disso. Algumas pessoas começam a escrever muito cedo, outras começam ao longo da vida e tá tudo bem. Não precisam aí esquentar a cabeça por causa do tempo. Ô, Lourdes, você é de onde do Brasil? Eu sou de São Paulo, moro agora em São Paulo. Morei durante 30 anos em Brasília, porque eu trabalhava numa empresa, fui transferida para lá fiquei. E agora, há 2 anos, retomei aqui perto da família, né? Estou em São Paulo, Santo André. Que maravilha! Me diz uma coisa, teu livro, vamos começar a falar sobre essa capa belíssima. Como que surgiu essa ideia de ter você na capa do teu livro? Foi depois de muita relutância, viu, Monique? Porque eu dizia assim para o Sandro, né, que me orientou o tempo todo, eu dizia assim, não quero, logo no começo, não quero a minha foto na capa. Eu não quero aparecer, eu acho assim que, de repente, era muita prepotência minha, era meu primeiro livro, e aí eles acabaram, depois de muita conversa, acabaram me convencendo de que eu realmente não era uma menina, de que eu tinha muita bagagem, de que eu tinha muita experiência e que eu tinha, sim, que mostrar minha cara no livro, né? E eu falei, então vamos testar. Fazer essa capa aí, vamos testar. E depois eu acabei gostando. Eu achei que realmente ficou muito legal. Ficou um trabalho belíssimo. Essa junção com o preto no fundo, você está muito bem. Incrível, eu gostei muito dessa capa. Quando o seu livro chegou, eu falei, uau! No início eu falei assim, ué, e será que a autora é a autora? Porque a gente não vê, né, capas de livros
com o próprio autor na capa. E o seu ficou um trabalho belíssimo, realmente. Teu livro foi por editora, né? Foi pela editora Página Nova. Uhum. Página Nova. Uhum. Agora me diz uma coisa, teu livro tá aqui, Como Estar Entre os Melhores, Sucessos e Crises de uma Vida Profissional. Como é que surgiu a ideia de você fazer um livro? A gente pode dizer que é um livro que fala sobre empreendedor, que fala sobre trabalho de mercado. Como é que surgiu essa sua ideia de trazer a tua experiência para esse livro? Pois é, eu trabalhei durante 30 anos, mais de 30 anos, né, de vivência dentro de organizações e grandes organizações. E isso me deu uma bagagem assim, muito grande de vivenciar todo tipo de situação. Nos meus últimos anos de empresa, eu fui diretora de recursos humanos de uma empresa de 120 mil empregados. Então, eu passei realmente durante a minha trajetória toda, mas mais precisamente nesses últimos anos, eu passei por todos os tipos de problema que uma pessoa possa passar dentro de uma empresa desse tamanho. Uma empresa extremamente machista, né? Constituída, a maioria, em posições hierárquicas mais elevadas por homens. Então, eu tive uma bagagem assim muito grande. E eu comecei a pensar que eu poderia dividir isso tudo com os profissionais, né, de um modo geral. Aí depois, durante ainda dentro da empresa, comecei a fazer mentoria com executivos. Planejamento de carreira, desenvolvimento de competências, preparar as pessoas para processo seletivo interno. Então, assim, no desenvolvimento geral de executivos. E aí, isso começou realmente, continuou me dando um conhecimento muito grande, tá? E aí eu falei assim, eu quero dividir isso com as pessoas. E pensei em publicar como se fosse uma autobiografia minha, né? Só que aí o livro surgiu com os cases principais que eu passei, dificuldades, sucessos e crises que eu passei. Então, como é que fala? Eu elegi as coisas principais, os problemas principais que eu tive, tanto os bons quanto os ruins, né? E aí eu escrevi isso tudo em forma de cases, de estudo de caso, e ao mesmo tempo eu colocava como eu saía dessas situações. Então, eu juntei a realidade, cases reais, né? Com um pouco de teoria, mas sempre uma coisa complementando a outra. Então, o meu livro, ele é um trabalho assim bastante prático, que as pessoas podem tirar muitas ideias para aplicar no próprio trabalho. Exatamente. Durante a leitura do teu livro, eu vi várias coisas, eu fui anotando tudo, porque a gente aprende e a gente só aprende com quem sabe, a gente só aprende com quem sabe mais do que a gente, não tem jeito. E o teu livro foi um aprendizado enorme. Porque ele vai passar para minha irmã, que eu falei, você vai ter que ler esse livro, você está ouvindo? E aí ela começou a rir. Por quê? Você traz relatos e táticas e você fala sobre ciclos, que tudo na vida a gente é movido a ciclo. Um ciclo aqui se fecha. A gente está falando profissionalmente, tá, gente? Porque a gente pode viver 30 anos dentro de uma empresa e o ciclo fechar e a gente vai ter que seguir em frente. Então, a autora traz muito isso, a dificuldade de fazer essa transição. Uma empresa onde uma mulher ocupa um cargo muito alto, exatamente numa empresa machista, num mercado extremamente machista, e você enfrentando tudo isso, você tendo que lidar com tudo isso, como é que foi para você ter ali essa responsabilidade de liderar muitas centenas de colaboradores e ocupando cargos assim muito altos e tendo que enfrentar diariamente o seu dia a dia com desafios, colaboradores, superiores? Como é que foi isso para você? O que você pode nos dizer dessa experiência?
Eu digo assim, Monique, é um aprendizado diário. Realmente é diário. E exige da gente muita reflexão. Então, se você só trabalha e você não para pensar no que você fez de bom, o que você acertou, o que você errou e por que errou, e como não cair no erro novamente, entendeu? Então, você não aprende, não tira aprendizado com isso, né? Então, conviver com um número enorme de problemas, como eu convivia, logicamente você não faz nada sozinho. Então, você tem que contar com uma equipe de colaboradores, de pessoas que estão a seu redor, uma equipe muito boa. E para isso, você precisa também começar a conhecer cada um, né? O que cada... E também conhecer o teu autoconhecimento. O que eu sou bom, o que me falta conhecer. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sei que eu tenho deficiências em finanças, por exemplo, em tratar com... não de fazer, mas entender o todo, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu me cerquei de pessoas que tinham as habilidades, as competências que me faltavam. Porque é claro que eu poderia aprender, mas eu não tinha tempo para aprender, porque o acúmulo de trabalho era muito grande e eu tinha que dar resultado rápido. Então, eu fui escolhendo quem eram as pessoas que poderiam me assessorar e que eu tinha confiança, que poderiam me assessorar nas coisas, nas competências que eu não tinha. Então, para você ser bem-sucedido, é um conjunto de coisas. O principal é o seu autoconhecimento. O que eu preciso? A humildade para saber que você não tem aquela competência e não querer achar que você pode fazer tudo, porque você não pode. Outra coisa é conhecer as pessoas, se cercar de pessoas boas, né? E levando isso no dia e muita reflexão diária, entendeu? E muito controle emocional, porque Pois você é é. submetida a uma pressão violenta, né? Eu peguei crises imensas dentro da empresa, bem naquela época de que as pessoas estavam sendo presas para o Lava Jato, entendeu? E a empresa que eu trabalhava estava envolvida, a empresa não, pouquíssimos profissionais estavam envolvidos, então era uma pressão de tudo que era lado, né? Então, o controle Agora, emocional também é fundamental. pois é, você levantou um ponto aí excelente que eu já ia tocar. Cargos de responsabilidade, principalmente quando uma mulher ocupa, onde a mulher ela é testada o tempo todo, ela é as pessoas duvidam dela o tempo todo, e aí acaba entrando o lado emocional. Não existe, não tem como a gente ser uma máquina. Em algum momento, a chave do emocional, ela gira. E aí a gente começa a ter que lidar emocionalmente com situações de crise. Ou não. E aí entra a seguinte questão. Durante o teu livro, eu vi que um relacionamento ele pode ser extremamente desgastado com um patrão ou com um líder, depende de qual tipo de pessoa você está sendo guiada. Você pode dizer para a gente qual é a diferença de um colaborador, de um funcionário ser guiado por um chefe e ser guiado por um líder, tanto emocionalmente como profissionalmente, porque essa diferença acaba atingindo o colaborador, o funcionário, quando não há um relacionamento saudável ali. E eu queria que você dissesse para a gente qual é essa diferença de ser liderado por um chefe e por um líder. Então, aí no meu livro eu também conto que quando eu comecei a trabalhar nos meus 18 anos, 18, pode falar, eu comecei com 14, mas os 18 anos a minha primeira empresa. E eu me deparei com um chefe que era extremamente prepotente, que mandava, que não te dava liberdade, que não te ouvia. E aí eu conto também essa história e conto que depois de 20 e tantos anos, eu também comecei a me deparar com chefes ainda no mesmo estilo. E hoje ainda a gente sabe que existe muitos chefes. Então, existe uma diferença muito grande entre ser chefe e ser líder.
Quando a gente, o principal de tudo isso é você saber, é conhecer cada funcionário da sua equipe e saber como tratar cada um de forma diferente. Então, por exemplo, eu trabalhava com pessoas de um nível mais elevado, de alta maturidade. Então, se eu não desse espaço para essas pessoas, se eu não deixasse aquelas pessoas participarem de algumas decisões, se eu não desse voz para aquelas pessoas, eu não tinha o comprometimento, não tinha a motivação daquelas pessoas para continuar colaborando. Então, é fundamental a gente conhecer muito bem como tratar cada um. Tá? E tem aquele que precisa de um acompanhamento mais de perto, tem o outro que você sabe que você pode delegar e ele vai cumprir tudo aquilo sem você ficar pegando no pé dele, entendeu? Então, existe uma grande diferença realmente entre ser chefe e ser um líder, ser um gestor. Porque o seu papel principal como líder é desenvolver pessoas. E você só consegue resultado do trabalho se você realmente começar a dar espaço para as pessoas, dar voz para que cada um tenha o seu espaço. Muito bem, você fez referência aí no livro ao filme O Diabo Veste Prada, que é um dos meus filmes que eu mais amo na vida. Você pegou esse filme como exemplo. A gente tem ali uma mulher extremamente, né, que é a Miranda, se eu não me engano, e todo mundo fica aterrorizado com ela, muito medo, muita antipatia, mas no fundo a gente passa a entender o que no filme. Você acha que aquilo é um exemplo de liderança? E qual é o ponto alto de uma pessoa fracassar e de ter sucesso, na sua concepção? Eu vejo assim, olha, pegando o exemplo da Miranda, eu me deparei com alguns gestores, alguns chefes, né? Na minha carreira, eu me deparei com alguns chefes como ela, tá? E eu vejo assim, que você, na tua trajetória profissional, você vai encontrar de tudo. Vai encontrar gestores que têm alta capacidade de liderar, vai encontrar pessoas tipo ela. E eu vejo assim, que no fundo, não é o funcionário que tem que se adaptar ao chefe. Não, desculpa. Não é o funcionário. Peraí, não é, o gestor, não é o chefe que tem que se adaptar ao funcionário. Funcionário é que tem que se adaptar ao gestor. Então, o que eu oriento para os meus mentorandos? Conheça as qualidades e os defeitos do seu superior. A partir do momento que você se liga nisso, em que ele é bom, o que ele gosta, como é que ele gosta que eu leve o trabalho, você não dá chance para aquela pessoa, como é que fala? Ficar te mandando, ficar te submetendo a determinadas situações ruins. Então, a partir do momento que você conhece muito bem quem é o seu gestor e como ele gosta de atuar, é você que vai se adaptar ao estilo dele. Então, eu não posso tratar todos os meus gestores da mesma forma, assim como o gestor não pode tratar os funcionários da mesma forma. Eu tive gestores maravilhosos, mas tive gestores péssimos, arrogantes, prepotentes, e eu procurava assim, entender qual era a fraqueza daquela pessoa para que ele agisse daquela forma. O que ele gostava? O que não desagradava a ele? Não é que eu me submetia, tá? Mas eu sabia, aprendi, né, a duras penas, a contornar determinadas situações e não deixar que aquilo me afetasse tão profundamente. Eu pensava assim, isso é um problema dele, não é um problema meu. Eu estou fazendo o meu trabalho bem, entendeu? E como eu levava muito bem meu trabalho, muito bem embasado, do jeito que ele gostava, né? Eu não tinha grandes problemas, mas eu acho que é a gente que tem que se adaptar ao gestor. Eu estava procurando aqui no livro, eu até respondi. Gente, o livro da nossa autora, ele é meio que interativo. Por quê? Ela coloca ali umas questões para que você reflita, para que você descreva bem no seu íntimo. Você vai lá, seja verdadeiro quando você... A ideia é praticamente essa. E aí eu comecei a escrever, porque tem alguns exercícios que a autora coloca aqui para gente. E um deles são assim: quais são as pequenas coisas que te dão imenso prazer?
ela vai interagindo de uma maneira não só pessoal, mas planos profissionais, por exemplo, ela atinge ali no ponto certo quando pede para você descrever quais são os seus pontos altos, os seus pontos baixos. Muita gente não se conhece. Não, a maioria. Muita gente não se conhece e a gente só percebe isso quando dá de cara com esse tipo de livro. Porque na hora que eu fui escrever, eu falei, cara, o que ponto alto eu tenho que eu posso, por exemplo, oferecer para uma empresa? Por que aquela empresa pode, tem que me contratar ou não, os motivos? Então, assim, você fala assim, nossa, eu não tenho ponto alto nenhum. Você não se conhece. É uma coisa surpreendente. Tem uma parte no seu livro que diz o seguinte, tem uma questão muito boa também que eu queria te fazer relacionado a isso, que é o que é ser um profissional com empregabilidade? Empregabilidade é uma palavra bastante usada aí no meio corporativo, né? Então, assim, eu tenho que ter competência, eu tenho que conhecer as competências que eu tenho, me desenvolver cada vez mais nelas, para eu ser um profissional empregável. Vamos supor que amanhã eu perca meu emprego. Então, eu sei o que eu tenho para oferecer de bom para o mercado. Tá? Então, eu não posso só ficar trabalhando, fazendo as mesmas coisas, sem crescimento, sem desenvolvimento. Quando eu falo crescimento, não é em termos de necessariamente de promoção, mas é em termos assim, de eu estar preparado para tudo. Então, começa tudo com o objetivo. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha carreira? E, em cima disso, eu vou desenvolver as competências, eu vou trabalhar para o meu desenvolvimento. Com isso, eu me torno uma pessoa empregável, que eu tenho serviço para oferecer em qualquer empresa. Isso é ter empregabilidade. Então, não é eu conhecer somente aquilo que daquela empresa que eu atuo, mas eu tenho que saber tudo sobre mim, o que eu sou bom, o que eu tenho para oferecer para o mercado, quais são os objetivos que eu tenho de vida profissional, e aí eu posso me desenvolver permanentemente para ter o que oferecer para o mercado. Então, com isso, eu me torno uma pessoa empregável. A gente viu aí na pandemia que muita gente perdeu emprego, né? Uhum. E precisou se reinventar. Precisou fazer outras coisas para que, primeiro, não pudesse surtar, né? Porque um monte de problemas. E aí, olha, demissão em massa, uma galera demitida. E em casa, né? E vou fazer o quê? O que eu posso me reinventar? Qual é a diferença, Lourdes, de um profissional bom e um profissional ruim? O bom é aquele que se reinventa ou não? É aquele que está se reinventando o tempo todo. E se reinventar, eu volto a falar, é ter um objetivo definido. O que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha carreira, entendeu? E aí eu vou em busca de um desenvolvimento permanente. O que a gente vê, e a maioria, eu não estou aqui generalizando, mas grande parte das pessoas que perderam o emprego, muito dificilmente elas vão ter algum emprego de volta. Porque são profissionais. E aí nós não vamos entrar no mérito do porquê a pessoa não fez isso, porque a gente sabe das condições do nosso país, mas muita gente faz um trabalho operacional, vamos dizer assim, um trabalho simples, e ela não pensa, ou porque não pode, sei lá, um monte de coisa aí, né, que não é o caso agora, mas ela não pensa no futuro, ela pensa no hoje. Então, hoje eu tenho um emprego, eu ganho X de salário, tá muito bom para mim, ou mesmo que não esteja bom, crescer, se desenvolver, estudar, pensar no futuro, dá trabalho, muito trabalho. E muitas pessoas pensam assim, já estou cansada, já trabalhei o dia inteiro, quero ir para casa, quero não fazer nada, quero ver televisão. É um direito de cada um, são escolhas que cada um faz. E está tudo bem se eu decidir por isso, entendeu? Mas o bom profissional, aquele que quer estar entre os melhores, aquele que quer crescer na carreira, então, ele está em busca permanente de estudar,
de estudar, não é ir lá no banco da escola, não necessariamente, não. A internet oferece muita coisa boa hoje. Muitos livros, muita leitura, de leitura diversificada. Isso dá crescimento para a pessoa. Eu digo assim, eu sou fanática, fã número 1 de livros, de leitura, né? Então, eu digo assim, que quem não lê muito, não é ler pouco, não. Quem não lê muito não sabe falar, não sabe escrever, não sabe ter opinião própria, fica com a opinião do outro, entendeu? Não sabe o que está acontecendo no mercado, não sabe um pouco de teoria para aplicar na prática, porque se livro existe de teoria, é para ser lido e para ser aplicado na prática, né? Então, eu vejo que essa é a grande diferença dos bons e dos maus profissionais. Que maravilha! Agora, você, como com toda a sua bagagem, quando a gente tem dentro de uma determinada empresa de médio ou grande porte, o incentivo ao profissional, até onde isso é válido ou não? Incentivo em termos de quê que você diz? Para que ele possa aí agregar, crescer, mostrar resultados. Porque às vezes a gente tem um profissional muito bom dentro de uma determinada empresa, mas ele não dá resultado porque ele está desmotivado. Ou por questões de relacionamento com o próprio superior, ou por questões de salário, ou por questões de benefício. O que a gente pode fazer para incentivar aquele profissional que pode render, mas que está desmotivado? Primeiro de tudo, eu vejo assim, olha, a carreira, a vida profissional pertence a cada um. Não pertence à empresa, não pertence ao gestor, cada um tem que cuidar da sua carreira. Então, a gente começa de novo aí, em termos de objetivo, o que eu quero para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. A partir daí, eu tenho que ir em busca do desenvolvimento. Muitas vezes e muitas pessoas estão, sim, desmotivadas porque tem um gestor inadequado, porque tem um salário baixo. Agora, a responsabilidade não é do gestor, não é do salário que ele ganha. A responsabilidade é minha, de pensar, de refletir assim, quais são as alternativas que eu tenho? O que eu posso fazer para sair dessa situação? Então, eu sou responsável pela minha vida. Entendeu? Claro que a gente não pode generalizar, sempre tem o outro lado. Só que o outro lado não tem a responsabilidade que eu tenho com a minha vida. Então, eu vejo que a maior parte porque ninguém motiva ninguém. Eu posso ganhar rios de dinheiro, posso ter um chefe maravilhoso e a minha vida pode estar uma droga, como acontece às vezes na vida da gente. Porque se eu tenho, de repente, vou chutar aqui assim, se eu tenho um problema familiar, por exemplo, muito sério, a gente põe tudo num bolo só e passa a nada prestar. Então, eu tenho que começar a fazer as reflexões na minha vida de qual é o meu real problema. Será que é mesmo meu chefe? E se for, se eu chegar à conclusão que vou aprender a lidar com ele. Eu posso sair da empresa hoje? Não posso, então eu vou ter que contornar a situação, viver da melhor forma possível e buscar, assim, quais alternativas eu tenho? Eu posso buscar uma transferência para uma outra área? Eu posso mudar de emprego? Pegar minha mala e agora estou indo embora? Jamais. Então, assim, quais empresas me interessam? O que eu sou bom? O que eu tenho para oferecer? Que vagas existem no mercado? Ou seja, eu não posso entrar na depressão, na desmotivação e ficar me lamentando o tempo todo, como grande parte, ou se não a maioria faz. Então, eu tenho que começar a pensar o que eu posso fazer para sair dessa situação que eu estou. E alternativas existem inúmeras, inclusive eu dou algumas alternativas aí no livro também. Muito bem. Você sabe que outro dia eu estava escutando num outro podcast, que ele também é né, ele foi gestor, comandou muitas pessoas, e ele falou assim, olha, uma vez um funcionário veio e falou que ia trocar de empresa, porque ele não estava mais feliz ali, etc. E ele já estava há muito tempo, o aumento que prometeram não foi dado, e N problemas. E aí, na hora que ele recebeu uma proposta muito melhor de uma outra empresa, ele falou, agora eu vou pedir as contas. E quando chegou para pedir as contas, falou, olha,
recebi uma proposta melhor, nananana, e aí o supervisor dele falou assim, mas poxa, agora que eu ia te dar aquela promoção, que não sei o quê. E aí ele falou assim, qual é a lição disso? A empresa sabe o quanto, qual é o seu papel dentro dela, qual a sua importância. É você que não pode saber, porque na hora que você souber, eles vão usar isso com você. E, cara, foi assim sensacional. Porque é verdade, isso acontece muito, né? E tem um negócio aqui no teu livro, um ponto, que é o medo de fazer mudanças na carreira. Você passou por isso? Passei por diversas vezes e aí no meu livro eu conto as 18 transições de carreira que eu tive. Eu mudei de atividades, de área, de setor, de trabalho totalmente diferente. Por exemplo, a minha bagagem era toda em recursos humanos, eu fui para uma área de planejamento estratégico. Então, medo dá. Só que a gente volta lá nos objetivos. Eu sou chata nisso. O que eu quero? Eu quero construir a minha carreira, então eu tenho que ir com medo mesmo. Agora, assim, não é se atirar, vou para lá, tal. Eu tenho que ver assim, para a área que eu quero ir, o que eu preciso em termos de competência? Quais que eu tenho e quais que eu não tenho? E o que eu vou fazer para me desenvolver e em quanto tempo eu vou fazer para me desenvolver naquelas competências. Então, eu não posso deixar o medo me paralisar, mas eu também não posso sair, arriscar de ir para um outro lugar sem ter a menor noção do que eu vou encontrar lá. Entendeu? Então, é tudo questão de planejar, de pensar, entendeu? Então, eu estou aqui, mas eu quero crescer. Se eu for para uma outra área, eu vou ser melhor, vou ter mais aprendizado, posso ser melhor valorizado, entende? Então, assim, lá eu tenho que conhecer o quê? E quais são as condições que eu tenho para conhecer aquilo que me falta. Então, é muita reflexão, muita, o tempo todo. Pois é, a gente tem dois extremos aí. Aquele jovem que acaba de se formar e é promovido de estagiário para um assistente, para alguma coisa, e a gente tem aquele profissional que já trabalha 30, 40, às vezes 50 anos numa mesma área, numa mesma empresa e aposenta, ou é demitido e não sabe mais o que fazer. Você, com a sua experiência, qual é a maior dificuldade que um profissional hoje tem dentro do mercado de trabalho? Seja ele recém-formado, seja ele com essa bagagem que você tem. Eu vejo que os dois lados têm problemas. Problema não, tem dificuldades. Eu vejo assim, que aquele de 50, de 40, de 50, de 60, veja meu exemplo, entendeu? Então, se ele se desenvolveu o tempo todo, ele não tem dificuldade por conta da idade. Ele é uma pessoa que cresceu, que foi crescendo, que foi evoluindo, tá? Então, ele tem chances. Por sua vez, o jovem que entra dentro das organizações, ele tem que entrar também de uma forma um pouco mais humilde, porque o jovem de hoje também, não estou generalizando, mas os jovens de hoje também não, eles não têm a paciência de ter a maturidade para aprender alguns nuances que uma determinada função, uma posição exige. Então, ele pode ter uma bagagem grande, pode ter grandes conhecimentos do que um curso superior deu a ele. Muitos deles vão estudar fora, voltam com uma bagagem muito grande, tem o MBA, só que ele é impulsivo, ele quer galgar postos rapidamente dentro da empresa, né? Então, eu vejo que os dois lados têm que ter cautela nessa história. Muito bem. Agora, quem quiser comprar o teu livro, ele está à venda aonde? Qual é o site? É pelo Instagram, editora? Tem livro físico? Tem e-book? Como é que tá isso? Tá, aí meu livro está na Amazon e ele está como e-book para ler no Kindle ou no próprio computador, né? E ele tem o livro físico também lá. Só que a Amazon, ela normalmente dá um valor, um preço do livro físico, um valor um pouco maior.
Então, eu optei também, está lá para venda, mas eu optei também de ter uma quantidade comigo, impressa comigo, e quando a pessoa manda uma mensagem no meu WhatsApp dizendo eu quero, eu pego o endereço dessa pessoa e envio para casa dela, com autografado, embrulhado para presente, bem bonito, né? Agora, qual é o teu WhatsApp? Você pode falar pra gente? Meu DDD é 61, embora eu moro em São Paulo, meu DDD é ainda de Brasília, porque a maior parte da minha vida eu morei lá. Então, DDD 61 99558 4732. Só mandar um eu quero, aí eu me comunico com a pessoa, pego o endereço e no prazo de menos de uma semana o livro está lá. Ai, que delícia! Qual é o teu Instagram? É Lourdes Rosalém. Lourdes, Lourdes. Lourdes, né? Com OU, Lourdes Rosalém. Gente, eu vou marcar a nossa autora aqui nessa live. Vocês vão poder assistir a live aqui no Instagram, MoniqueMM18, no Instagram da autora, que eu vou deixar lá no feed dela, no canal do YouTube chamado do Livro Não Me Livro. Lembrando que o livro, como está entre os melhores, sucessos e crises de uma vida profissional, é tema exclusivo de episódio no podcast. E para quem quiser também ouvir a nossa outra entrevista que nós fizemos mês passado, também está disponível no do Livro Não Me Livro. E aí está no Spotify, Anchor, Amazon Music e, evidentemente, canal do YouTube. Lourdes, tem publicação vindo nova aí ou não? Tem publicação. Eu estou terminando já. É um livro, assim, contando também... não estou contando a minha experiência, não, mas contando alguns nuances exclusivos de mulheres. Mulheres executivas. Quais são os problemas que eu passei como mulher executiva e nos meus processos todos de mentoria, que eu atendo muitas mulheres... eu também conto, logicamente, sem citar nome de ninguém, né? Mas eu também conto quais são os perrengues que as mulheres passam e, mais acima de tudo, quais são os erros que as mulheres executivas cometem. Porque a gente fala muito, assim, que a empresa é machista, que os homens são responsáveis por isso, mas a mulher tem muita responsabilidade na história toda. Então, o meu livro, embora seja para homens também, porque eu cito muita coisa sobre erros também de homens, né? Faço muita comparação da forma de pensar a forma como o homem pensa e a forma como a mulher pensa. Então, mas ele é muito dedicado às mulheres executivas. Deve ser Que lançado em breve. maravilha! Bom, tem previsão? É esse ano, ano que vem? Eu acredito que vai ser janeiro só. Porque agora vem fim de ano, editora, um monte de gente querendo, né? Previsão é dezembro, mas com certeza janeiro. Ai, gente, já estou ansiosa. Até porque esse aqui foi publicado em agosto, né? Desse ano, não foi? Foi recente. Oh. Maravilha! Lourdes, querida, você quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa? Fala com a gente. Quer ou não quer? Quero. Eu vejo assim que eu tenho recebido comentários muito importantes sobre o meu livro. E que o comentário mais que eu recebo é assim: o quanto ele está... As pessoas dizem assim, o quanto o seu livro está me ajudando a entender alguns nuances da minha carreira. E como as coisas que você passou, eu nunca tinha pensado nisso e agora sei como posso pensar e aplicar quando surgir uma determinada situação, né? E eu vejo assim que a gente tem que lembrar o tempo todo que a carreira, a vida profissional, a trajetória profissional, ela nunca é linear, ela é cheia de altos e baixos. E quem não passou pelas baixas, com certeza um dia vai passar, né? No meu livro eu conto quantas baixas eu tive e tudo que eu fiz para não deixar cair a peteca, né? Enquanto eu voltava
a ser promovida de novo ou ascender a novas posições. A gente tem que lembrar que as organizações não são justas, né? E a gente fala, mas o fulano é menos competente do que eu, ele é promovido. Não existe justiça dentro das organizações, tá? Então, a gente tem que estar preparado o tempo todo para isso, e porque existe muita politicagem, existe N fatores que levam as pessoas a serem promovidas independente de competência. Eu costumo dizer que não necessariamente a gente é promovido por competência e não necessariamente a gente perde a posição por falta de competência. Então, é estar atento a isso tudo, né? E não parar de investir no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Ai, que maravilha! Melhor do que essa dica, não há. A gente investir no próprio conhecimento. É fabuloso quando a pessoa se conscientiza disso. Então, a gente está aí tendo que ouvir essas experiências, essa bagagem que a Lourdes trouxe para a gente. Ninguém melhor do que ela no momento para falar isso para a gente. Eu acho muito importante essa troca de ideias, essa experiência. Eu não posso imaginar o que você passou ao longo dessa trajetória árdua, né? Porque eu vejo assim. E estou aguardando o seu segundo livro, porque eu vou ler com certeza, que a gente tem que compartilhar ideias e experiências. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua... por esse bate-papo que foi tão bom quanto aconteceu no podcast. Te desejar todo o sucesso do mundo, tá, querida? Muito obrigada, eu que agradeço. E eu quero te dizer uma coisa: o nome do seu site, Podcast. Né? Não, do seu podcast, eu acho de uma criatividade incrível. Eu sou vidrada nele. Você sabe como é que ele surgiu? Não. Eu falei assim, foi em 2019, quando eu falei assim, gente, a pandemia tinha acabado de estourar, e aí a gente foi dispensado, e eu cheguei em casa, eu estava exausta, não sabia, estava tudo muito incerto, falei, cara, vou descansar um pouco. E aí, na hora que eu acordei, eu juro pra você, eu olhei pro teto e falei assim, tá bom, vamos começar de novo. Vamos começar por aquilo que eu não consigo viver sem. Família, amigo, nananana, livro. Eu não me livro do livro. O livro é algo que eu não posso ficar sem. Do livro eu não me livro. E aí começou, eu falei assim, gente, vou perpetuar o do livro, não me livro. E vou levar literatura para as pessoas. Porque não adianta eu me consumir de livros, porque eu leio muito o tempo todo, e ficar com isso tudo guardado aqui dentro. Vou fazer um podcast e vou usar o Instagram para poder compartilhar as leituras. E o negócio tomou uma dimensão imensa. E eu vi a força que a literatura tem. Só que, né, a literatura é muito forte. As pessoas que são apaixonadas por leitura, você, eu posso dar outros exemplos aqui. Quando eu falei, não, agora eu vou me dedicar literalmente à literatura para mim. E comecei a movimentar essa energia, cresceu assim de um jeito absurdo. E o do livro Não Me Livro nasceu num site, deitado, olhando pro teto. É maravilhoso, parabéns. Querida, um beijo grande, sucesso, tá? Obrigada. Obrigada, você também, sucesso. Beijo. Beijo, gente. Obrigada quem assistiu, quem vai assistir, quem ficou com a gente. Muitíssimo obrigada. Lembrando que até o dia 16 a gente vai ter live e entrevista com mais autores e mais conteúdo literário. Beijo, Lourdes! Beijo. Tchau.